Olá, sejam bem-vindos ao Legal Pod. Eu sou Patrícia Maione, estou aqui com Carlos Braga. Oi, Paty. Olá, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui novamente para mais um episódio. Hoje com um convidado super especial e popstar também. Exato. Ele bateu o recorde no anúncio dele da sociedade dentro do escritório MCM Advogados. É verdade. Em poucas horas ele teve ali interações, uma grande quantidade de interações de pessoas. É um popstar o convidado de hoje também, pessoal. Imagina. Mas antes da gente começar, queria agradecer a Lafcasa, ao MCM Advogados e também à Loma Consultoria. É isso aí. Então, quem é o popstar hoje? Ah. Dr. Francisco Lobato, seja bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Dr. Francisco é advogado com pós-graduação em Compliance e Planejamento Patrimonial e sucessório pela FGV. Conta um pouquinho para quem está nos assistindo, quem é o Dr. Francisco. Tá joia. Primeiro, obrigado pelo convite, pessoal. Estou muito honrado de estar aqui com vocês hoje, né? Agradeço as palavras, Braga, não sou nada de popstar, mas enfim, né? Obrigado pelo carinho. Bom, vamos falar um pouco do Francisco, né? Me formei em Franca, né, na Faculdade de Direito de Franca, em 2011, e aí me mudei para São Paulo desde então. Trabalho com M&A societário desde que cheguei aqui. E aí fiz LLM no INSPE, em Direito Societário e Mercado de Capitais, e depois fiz essas pós-graduações que você falou na FGV, né? E aí atuo há mais de 14 anos no mercado na área societária, de M&A, contratual, planejamento sucessório patrimonial e imobiliário. Então essas são as principais atribuições da minha área, né, que foi a intenção do MCM nessa contratação e aquisição para o escritório, de ampliar o portfólio para os nossos clientes e conseguir propiciar uma melhor infraestrutura, né, de serviços e de atendimento. E é Que isso. legal. Bom, acho que é aquela primeira pergunta, né, Paty, que eu sempre gosto de fazer, né? O pessoal que está em casa também acompanha. O porquê do direito, né? Esse amor ao direito, é uma paixão, é algo de família? Conta pra gente como tudo começou, né? Bom, é uma longa história, né? Na realidade, a minha primeira escolha não era ser advogado, né? Eu queria ser piloto de avião, meu pai é piloto de avião, sempre fui apaixonado por Que aviões. legal. Mas como regra principal em casa, tinha a seguinte questão. Bom, se você quiser ser piloto, você pode, mas o primeiro critério objetivo é você precisa ser primeiro formado em alguma faculdade, né? Você precisa ter ensino superior. Isso, meu irmão do meio também é a mesma coisa, e ele tirou o brevet até, fez engenharia e acabou indo trabalhar com outras coisas, e eu a mesma forma. E eu queria ser piloto, mas tem que fazer uma faculdade, o que eu vou fazer? Então, como sou um cara bem comunicativo, sempre gostei de ler bastante e tal, sabia que eu seguiria para a área de humanas, não sabia muito o que ainda, né? Aí flertei com jornalismo, flertei com direito, publicidade e tal, e pensei, bom, mas nessas opções eu acho que direito tem mais a ver comigo, e graças a Deus fiz essa escolha e estou aqui hoje. E uma parte interessante da sua história é que você começou lá no interior, né? Isso, em Franca. Você é de Rio Preto. Na realidade eu sou paraense, né? Eu nasci no Pará, e aí eu mudei do Pará aos 12 anos, fui para São José do Rio Preto, estudei lá, e aí depois no terceiro colegial passei para a faculdade de Franca e cursei a faculdade em Franca, também no interior. Mas sempre quis morar em São Paulo, sempre gostei muito de São Paulo, e aí sabia que para o mercado jurídico, né, de um grande escritório, o mercado teria que ser São Paulo, Rio de Janeiro. E aí, sem dúvidas, São Paulo para o início de carreira, principalmente uma carreira societária, o mercado era aqui, né? Eu precisava vir para trabalhar em grandes operações, ter outras oportunidades, e até por questões mesmo de salário inicial, né? E desenvolvimento de carreira. Então, eu fiz essa escolha de vir para São Paulo, fui contratado por um escritório grande, trabalhava com M&A, tinha uma área de M&A específica com grandes operações internacionais, e eu vim e fui, daí segui minha carreira daí em diante, né? Mas calma, eu tenho uma dúvida. Aí a questão de pilotar ficou para trás. Ficou para trás, é piloto hoje só de hobby, né? Ah, que legal. Mas eu gostaria de ser piloto, se eu pudesse, assim, ter feito uma escolha mesmo, seguramente eu teria investido nisso, teria Bacana. tirado meu brevet e teria seguido na carreira de piloto comercial, que é
além de custos específicos financeiros, né, demanda bastante tempo, muitas horas de voo e etc. E aí mudou de figura. Aí você só piloto privado mesmo, mas tudo bem. Que legal. E conta pra gente um pouquinho como que foi essa experiência no interior, porque lá, aqui em São Paulo, a gente sabe que para faculdade, período de estágio, aqui você tem uma vasta opção, né? Você tem tem um leque de opções para você pode ir para um escritório mais especializado, para um escritório generalista, para um escritório, enfim, você pode até em função pública, né? E lá no interior, como que foi esse começo? Você teve essa disponibilidade de escritórios ou de poder escolher qual matéria naquele momento você queria fazer? Na realidade, quando eu ingressei na faculdade, eu não sabia qual que era a área que eu seguia do direito, né? Sabia matérias introdutórias, funções nos primeiros anos. Então, no primeiro estágio que eu fiz foi um estágio na vara de famílias e sucessões. Então, depois tem a ver um pouco com a minha área que eu atuo hoje, com planejamento, sucessório, enfim, e patrimonial, mas eu trabalhava muito ligado àquela parte de acompanhamento com menores, etc., separação. Mas foi um grande aprendizado, né? Trabalhei alguns meses junto com o juiz da vara de família e sucessões, mas sabia que aquilo não era o que eu gostaria de fazer. Daí saí pensando, poxa, mas em que outras áreas vou trabalhar? E é muito comum, principalmente em cidades menores, assim, que os grandes escritórios sejam contenciosos, né? E não consultivos com que eu trabalho. Então, trabalhei um tempo também com contencioso em outros escritórios lá, mas também não era a minha paixão. Eu sempre brinco que eu sou um cara que eu gosto de fechar negócios, eu não gosto de ficar brigando na justiça, eu gosto de fechar uma mesa de negociação, conseguir a melhor estratégia para o meu cliente e tal. Eu sou muito bom nisso, eu acho que eu tenho uma grande vantagem nessa negociação. E aí depois saí de lá, fiz um intercâmbio fora do Brasil, tranquei minha faculdade no 4º ano. E aí morei fora, morei em Londres, trabalhei com coisas distintas e voltei para terminar o 5º ano. Aí quando eu voltei, o melhor estágio que tinha na região era em Ribeirão Preto, né? Foi na Júri do Banco do Brasil. E aí eu fui trabalhar com eles lá e trabalhei tanto na área civil deles como uma parte trabalhista por um ano específico. Galguei meus cargos lá e aí me formei e resolvi ir para São Paulo. Mas a minha ideia, quando eu me formei, eu sempre gostei muito de direito societário, né? Que na faculdade a matéria era direito comercial específico, né? E tributário também. Então eu vim para São Paulo e as vagas de advogado júnior que eu pleitei eram em societário, em tributário, e eu acabei indo para a área societária e não me arrependo dessa escolha. Que legal. E quando você veio para cá, você caiu também foi um escritório nesse primeiro momento quando você veio para São Paulo? Foi um escritório grande, full service, e aí era uma equipe que trabalhava com operações societárias e contratual, basicamente era isso. E aí era uma equipe muito qualificada, assim, foi uma grande escola para mim, a gente trabalhou em grandes operações globais, inclusive de aquisições de empresas brasileiras. Então eu aprendi muito no início, desde elaborar uma due diligence, os documentos, data room, reuniões, fechamento, signing, close. Então foi muito valioso, muito importante para mim. E lá, inclusive, a gente participou da reestruturação do grupo BB Mafra, por exemplo, que foi uma coisa muito grande no Brasil naquela época. E eu participei ativamente com isso e acabei até ficando um tempo como secondment na Mafre. Eu tenho hoje grandes amigos até legal. Hoje lá com eles por esse período, né? A gente fez além de fazer os documentos que fecharam essa parceria, né? Que estabeleceram essa parceria, a gente fez um trabalho de reestruturação societária para eles muito grande do grupo. E de organização dos livros societários deles, que é uma obrigação legal, né? E quando a gente foi contratado para tocar essa operação, a gente percebeu que estava super desatualizado, e aí eu tive uma experiência bem legal de conhecer todos os diretores antigos de Viagem ao Brasil com um monte de pastas de livro embaixo do braço, coletando assinatura, preenchendo, conversando com pessoas, conhecendo a história deles. Foi uma experiência bem enriquecedora, assim. E durante esse período você acabou ficando quanto tempo daí como interno da Mafra, trabalhando ali? Eu fiquei 8 meses. Eu fui, na realidade, para ficar durante o período de uma licença maternidade de uma advogada, que era advogada deles na época, hoje é gerente jurídica deles. E acabei
estendendo por mais um tempo, né? Eles tinham até a ideia de me contratar, mas eu sempre quis crescer, continuar no escritório, continuar em operações e voltei Ah, você voltou pro escritório, então. Voltei. Eu fiquei como secondmente 8 meses, mais respondendo para o escritório dentro do grupo Tá. do BB Mafre, e depois voltei para continuar minha carreira no escritório. E aí, depois disso, você começou. Então você voltou e continuou dentro do escritório. Continuei no escritório, trabalhando com societário e M&A. E M&A, porque você teve uma experiência muito bacana dentro de outras empresas, de outros. Tive. Aí depois desse escritório, eu tive uma proposta muito boa para ir para outro escritório também, um grande escritório aqui, que era do Rio e tem outra filial aqui em São Paulo, e o foco deles era o mercado de luxo. Então eles trabalhavam para grandes marcas como Prada, Burberry, Valentino, todas essas. E a gente era o advogado in-house deles, né? Então tudo que eles precisavam de operações no Brasil, desde contratação de aluguel para ir num shopping center, né? Prestação de serviços do pessoal que ia fazer o serviço de arquitetura, todos os atos societários do dia a dia, eleição de administradores, tudo mais, aprovação de contas, nós fazíamos, né? E eu era advogado deles na época. Trabalhei muitos anos nesse escritório com essa área e a gente teve vários deals super interessantes em relação a isso, né? Diferentes, focados mesmo para esse mercado de moda que eu não conhecia, de luxo, com várias questões específicas, desde determinações que vinham de fora, né? Dos diretores estrangeiros para o Brasil que eles tinham que cumprir aqui, e a gente seguia. Então a gente teve uma interface muito interessante. E lá, nesse segundo escritório que eu estava, a gente também tinha como um dos grandes clientes o grupo Volkswagen, que era Audi, Volkswagen e Bugatti. E eu fiz uma relação muito boa com o diretor jurídico e gerente jurídico da Volkswagen na época, que a gente desenvolveu um minutário para eles, que eles não tinham, de todos os contratos, né? Então uniformizou todos os contratos da Volkswagen a partir daquele momento. E para a gente conseguir formalizar todos esses documentos, que era um volume grande, né, e de diferentes naturezas, a gente teve um contato muito próximo com eles, né? Eu ia muito à fábrica da Volkswagen, o escritório deles, que ficava ali ali próximo a Congonhas, de Volkswagen Serviços Financeiros, e a gente acabou tendo uma amizade muito grande. E aconteceu a mesma coisa. Uma funcionária deles saiu de licença maternidade de novo e eles precisavam de alguém para tocar esses contratos que conhecesse intimamente a empresa no D1, né? Tipo, não tinha um tempo de treinar uma outra pessoa. E da mesma forma, eles me convidaram para ir ficar um tempo com eles até ela voltar de licença maternidade. E no início eu fiquei meio receoso, acabei indo para ficar 2 dias por semana, fui inteiramente absorvido, fiquei os 5 dias. No final desse período, quando ela voltou, acabei sendo efetivamente contratado pela Volkswagen. E aí, para ter já uma proposta diferente para trabalhar no jurídico interno dele, já num cargo mais de gestão específico. E fiquei quase 3 anos no grupo Volkswagen Audi, trabalhando com eles. Aí depois, por questões internas de mudança de cadeiras e tal, esse cenário modificou, aí eu fui ser gerente jurídico de uma gestora de fundos de investimentos, que também foi uma super experiência. Legal. Que daí eu tive uma visão mais generalista do direito, né? Porque na cadeira de gerente jurídico eu não tratava só da área societária, eu tinha dentro de casa uma equipe de societário e contratual, né? Que era a minha equipe que eu liderava. Mas além disso eu tinha que coordenar a área trabalhista, a área civil, a área ambiental. Nossa, eles tinham um segmento bem grande e amplo de negócios, baseado nos fundos de investimentos. E como foi lidar com essas outras áreas? Foi desafiador, mas foi bem interessante, né? Porque eu já tinha essa questão de facilidade de coordenação e de liderança, né? De equipe e tudo mais. Mas foi desafiador pelo fato das matérias, né? Então, por exemplo, direito trabalhista eu nunca tinha trabalhado com. Né? A gente tinha mais legal, fala sério. A gente tinha escritórios terceiros que nos assessoravam, né? Mas basicamente eu ia revisar os trabalhos deles, eu tinha que ter um conhecimento né, amplo sobre aquilo. Então foi desafiador, foi uma boa experiência também. E aí passei 1 ano e pouco com eles. E depois mudei de estratégia e voltei pro mercado de escritório novamente. Trabalhei mais um tempo em outro escritório e abri
o meu escritório próprio, com outro sócio. Até vim para cá ter a proposta de ser convidado para o MCM, né? E você ficou no seu escritório 4 anos. 4 anos, exatamente. 4 Tá, anos e aí um mês. atendendo empresas. Atendendo na área empresas societária. e clientes, pessoas físicas, né? Porque muito do que acontece, a gente trabalha com várias empresas no dia a dia societário, mas muitos dos clientes ali que são sócios daquelas empresas, os acionistas, têm patrimônio próprio, né? Fazem novos negócios em si, e me conheciam das operações, e isso foi aumentando, foi mesmo um crescimento ali orgânico, né? Que legal. De conhecimento numa mesa de operação, no M&A, de uma compra e venda de uma empresa. Às vezes terminava a reunião e o sócio, o acionista chegava: olha, eu sou um acionista minoritário, mas esse negócio é familiar, eu tenho interesse, eu preciso de uma ajuda, eu não sei ler esse contrato, né? Ou eu preciso de uma ajuda aqui para a gente ver se esse valuation é um valuation bom, se eu não vou me prejudicar. E assim foi. Eu fui construindo a minha carteira de clientes, né? E graças a Deus mantive desde o início do escritório todos os meus clientes que eu fui angariando ao passar dos anos, e trouxe agora para a MCM para ter uma experiência mais completa, né? No Que escritório legal. full service, com outros atendimentos, né? Com a parte civil, com a parte trabalhista, ambiental. Então, de uma forma ou de outra, a gente consegui dar um melhor atendimento, né? Em outras áreas que antes era muito nichado. Era Sim. apenas só a parte societária em si que eu tratava Que e contratual legal. mais, né? Que legal. E aí hoje você veio para integrar o time do MCM. Isso. E aí lá você tá com atuação em societário, contratual, imobiliário e reestruturações societárias. E M&A, exato. Que exato. legal. Então, o intuito da minha chegada no MCM é exatamente esse: ampliar o portfólio do escritório, né? E conseguir entregar aos clientes uma experiência mais completa e mais focada nessa questão de patrimônio mesmo, de desenvolvimento de novos negócios, de reestruturação, de uma busca de um benefício fiscal maior em determinadas operações, né? Então, estou muito contente, fiquei muito feliz do ingresso no time, né? Um time de sócios extremamente competentes, E super qualificados. acrescentando, né? Com certeza. Então, para mim é uma alegria também poder fazer parte dessa sociedade. Que legal. Francisco, algo, assim, um tema que a gente vê que é muito citado e recorrente, que são, dentro do todo o escopo que você falou, que é uma das suas habilidades, mas acho que um que acaba tendo muito predominância, que acaba é a questão da proteção patrimonial, né? Correto. A formação das holdings, né? Uhum. Conta pra gente um pouquinho, porque eu acho que tem muita gente que se pergunta, a partir de quanto em capital que eu tenho que mesma ter? tenho muita dúvida. Quanto em capital que eu tenho que ter para construir uma holding? É para qualquer um? Não. A partir de qual momento que é importante observar essa situação? Então, eu acho que era legal falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a holding, porque eu acho que isso é uma preocupação de todos, né? Como a melhor proteção do patrimônio. Aí envolve também a questão de sucessão. Melhor estratégia. A melhor estratégia de uma sucessão, eventual sucessão. Então, fala um pouquinho pra gente, conta um pouquinho pra gente sobre como é a ideia. Então, acho que é super importante, eu falo isso para todos os clientes que me procuram, né? A gente tem que analisar caso a caso o cenário que a pessoa tem aquela intenção, né? Porque tem pessoas que vêm com uma preocupação para uma proteção patrimonial mesmo, uma questão de sucessão, de adiantamento de sucessão de patrimônio, né? De transferir o patrimônio antecipadamente para os filhos, ou de uma preocupação de uma eventual contaminação pelo fato de ser sócio em outras empresas e daí de contaminar o patrimônio da pessoa física, ou outras vezes numa eventual venda mesmo, ou venda de um patrimônio, ou venda de uma participação que tem em outras empresas, né? Então esses cenários, eles sempre precisam ser analisados previamente, e no final do dia, o que mais importa, Braga, é o seguinte: é a gente fazer análise e fazer contas, né? Então, qual que é a legislação que a gente tem hoje? Qual que é a alíquota que seria aplicável na pessoa física? Seria essa. E na pessoa jurídica? Essa. Essa operação, ela tem um benefício fiscal específico de tanto. Então, sei lá, se você quiser fazer uma venda de uma casa sua na pessoa física, né? Que tem um valor declarado baixo, e aí na hora que você vai efetuar a venda pelo valor venal, o valor real da venda, vai ter o cálculo do ganho de capital específico sobre aquela operação, né? Então, muitas vezes é mais vantajoso e mais barato a gente fazer uma construção de uma holding com um objeto imobiliário, né? Fazer a migração desse patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica antes de efetuar a venda, porque daí a alíquota de pagamento desse imposto, né?
da venda como receita operacional e não com ganho de capital, às vezes é mais vantajosa. Então a gente tem que ver o cenário, né? E o intuito principal daquele planejamento, né? Se é uma venda, se é uma sucessão. Se é uma sucessão, a gente tem vários benefícios garantidos, né? Que é a questão de uma criação de uma governança corporativa própria para aquele grupo familiar, né? Onde o doador ali, ele consegue previamente instituir as vontades dele, né? As ordens, o regramento, e mesmo assim conseguir garantir ali um direito político-econômico de continuar controlando e de continuar a ter acesso aos recebimentos se aquela empresa tiver um objeto imobiliário e tiver lucros com aquilo, né? Então depende muito de caso a caso, mas é uma pergunta que sempre me fazem, né? Holding só é indicada para quem tem muito patrimônio? Não é, ela é indicada para todas as pessoas que detêm um patrimônio. A gente tem que verificar caso a caso se a instituição daquela holding é vantajosa ou não pelo patrimônio que você tem. Às vezes a pessoa com um imóvel só é vantajoso a criação de uma holding se ele quiser vender esse imóvel, se ele tiver um intuito de vender, né? Ou se ele tiver um intuito de antecipar essa sucessão para os seus herdeiros ou conforme seja. Obviamente, quem tem um patrimônio maior na pessoa física, ele tem um respaldo maior de proteção patrimonial, né, uma antecipação disso. Então, às vezes, esse benefício ele se torna muito mais evidente. Mas se forem imóveis anteriores, né, antigos, que têm um valor de referência baixo no imposto de renda, na maioria dos casos, sim, tem um benefício fiscal e é recomendável, né? Vão ter agora algumas alterações que estão previstas na reforma tributária, né, que vão modificar essas questões, mas são mudanças que elas vão ser instituídas ainda a longo prazo, né? Elas começam em 2026 e vão terminar em 2032. Então, ainda quem tem intenção de fazer esse tipo de operação antes do início de vigência dessa lei, seria interessante procurarem um advogado, né? Se inteirarem sobre o assunto e conversarem sobre suas dúvidas para que possam ser esclarecidas. Então, é muito estratégico, mega estratégico e é bem dinâmico também, né? Porque como acompanha acontecimentos da vida, Sim, hoje tá de um jeito, amanhã com vamos certeza. sentar aqui, vamos rever isso daqui, porque Exatamente. aconteceu alguma coisa, eu preciso... Eu tenho muitos clientes que começam assim, né? Por exemplo, o doador, né, tem um patrimônio relativo, específico, é casado com uma pessoa, faz um planejamento patrimonial e sucessório e no meio do caminho a história muda. Ou se separa, ou não tem mais intenção de ceder aquelas cotas ou aquelas ações para aquele herdeiro especificamente, como que a gente consegue modificar isso? Ou no meio do caminho vende parte do patrimônio, ou negocia ou a participação que tinha acionária em outras empresas, ou vende os imóveis, e a gente tem que redesenhar esse planejamento patrimonial para ele, né? Mas o nosso trabalho é realmente assessorar de uma forma muito próxima e precisa qual que é o interesse, né? Então a gente atua muito como uma pessoa-chave ali de extrema confiança, né, do cliente. Sim. Porque a gente vai acabar entrando numa seara muito específica, principalmente nessa parte de sucessão, né, sobre o desejo antecipado. Então, tratar disso com o cliente, muitas vezes o cliente é jovem, né, o cliente tem 40 anos, 50 anos, como que o cara vai tratar de uma sucessão? Fala, pô, mas eu sou tão novo ainda, eu tenho muita vida. Você tem muita vida pela frente, de fato, né? O que você gostaria no futuro, né, que acontecesse hoje? Qual que seria a sua ideia? Então, a gente desenvolve ali com o cliente uma estratégia, né, de uma governança específica que faça sentido e que respeite a vontade dele, né? Que legal. Nosso tema é super interessante, né? Não, esse tema é muito latente. Por exemplo, tem outras, você falando, inclusive, com relação à questão da reforma tributária, tem alguns temas, por exemplo, que quando cai na mídia, todo mundo fica arrepiado, né? Fala, caramba, como vai ser? Um deles é, inclusive, um projeto de lei que voltou a tramitar em São Paulo, que é a questão da mudança da alíquota do ITCMD, de TCMD, né? Que sai de 4% para 8%. Tudo bem que é uma alíquota progressiva, mas pode chegar ao teto de 8% na transmissão de um imóvel, de um bem, do bem inventariado. Correto. E isso pode trazer um impacto financeiro muito grande, né? Gigantesco, exato. A reforma tributária atual, né, ela previa em dos seus requisitos que seria a alíquota gradativa do TCMD, né? Alguns estados no Brasil já utilizam essa alíquota progressiva, mas São Paulo ainda permanece com 4%. E tem um projeto de lei que foi
protocolada no passado aqui na Câmara, que prevê essa progressão até 8%. Então, ele está em análise ainda, a gente tem acompanhado isso sempre, né? A votação desse projeto, mas nós acreditamos que, baseado nessa aprovação da reforma tributária, que esse projeto ele vai passar e que essa alíquota realmente vai ser majorada, né? Apesar de ela ser uma alíquota progressiva, né? Então ela é baseada a depender do valor inventariado, né? Tem uma tabela que prevê isso de 4% a 8%, mas tem patrimônios familiares que vão ser muito afetados com isso, né? Então, por isso que a gente recomenda fazer realmente uma consulta antecipada, prévia disso, para que a gente faça. E o nosso trabalho é um trabalho muito... Obviamente tem uma questão aí emocional, afetiva sobre a sucessão, mas ele é um trabalho muito pragmático e didático, com valores, né? Então, sempre quando a gente faz a nossa análise para passar para o cliente, a gente faz um estudo prévio ali do patrimônio, dos valores, dos custos tributários envolvidos para a criação daquela estrutura societária, né? E é muito fácil de ver ali a diferença de alíquotas, né? De custos eventuais que ele teria com um eventual falecimento e o pagamento de inventário e com a criação daquela estrutura que você vai estar antecipando, né? Então a gente consegue mostrar facilmente o benefício econômico oferido para o cliente. Sim. E aí, muitas das vezes, 99% do caso, o cliente acaba fazendo o planejamento porque vê realmente é muito benéfico, né? Exato, nem eu tinha me ligado nisso. Além de ter uma garantia ali de seguir a ordem que ele gostaria, né? De transmissão daquele patrimônio, fazer uma proteção patrimonial, né? Evitando riscos aí de contaminação desse patrimônio, principalmente se esse cliente for sócio de outras empresas, tiver aí uma participação societária, é uma questão mesmo de benefício econômico, benefício fiscal. Fora que simplifica até mesmo quando tem a declaração do imposto de renda, até exatamente, facilita até nesse ato, né? E simplifica a vida de quem fica, né? Muito, né? Sim. Muito. E a tranquilidade de quem vai, né? Sim. E a tranquilidade de quem vai. Que legal. Então, acho que... Todo mundo tinha que fazer. Todo mundo tinha que fazer, basicamente. Só quem não... Assim, a gente sempre brinca, né? Sempre existe possibilidade de melhorar a forma de você ter uma gestão do seu patrimônio, né? De você cuidar do seu patrimônio, de você centralizar os recursos ali e as regras, o regramento para ter uma continuidade ou desenvolvimento daquilo. Então, e isso é por porcentagem ou o objeto? Por exemplo, hoje minha situação é essa, eu fiz meu planejamento desse jeito. Amanhã melhorou, adquiri um imóvel ou algum outro tipo de bem, eu tenho que refazer. Não, já está por porcentagem, meu Depende planejamento. do seu objeto, né? Porque, por exemplo, tem duas modalidades que se trabalham muito na criação das holdings, que são as holdings patrimoniais, né? E as holdings imobiliárias, com objeto imobiliário. Né? Então, você pode ter uma holding, por exemplo, quando a gente trabalha com um cliente que tem vários tipos de rentabilidade, seja uma participação societária em outras empresas e também uma rentabilidade de imóveis, de patrimônio que eles têm, a gente sempre recomenda fazer a divisão disso, né? Deixar uma holding que ela detém todo o patrimônio imobiliário e outra que é a operacional, que vai deter essa participação societária nas empresas para realmente não contaminar, manter o patrimônio ali protegido. Então vai depender muito do planejamento que a pessoa procurar, porque às vezes, por exemplo, sei lá, um casal me procura e ele tem 3 imóveis, mas nenhum desses imóveis ele usa para um objeto imobiliário, ele não faz uma alocação disso e ele não tem uma intenção de venda, sei lá, porque os filhos dele são novos, mas ele queria fazer uma antecipação disso, né, para proteger ali essa transferência de bens, etc. Então eu não vou recomendar nesse momento para esse exemplo que ele faça uma holding imobiliária, porque se ele fizer uma holding imobiliária, ele vai incidir o imposto do ITBI, pagamento do ITBI para fazer a transferência da pessoa física para jurídica. Então ele faz uma holding pura, nesse exemplo que eu estou dando, pede a isenção do ITBI e passa a propriedade e titularidade desse bem para essa pessoa jurídica. No entanto, se essa mesma pessoa me disser que ele tem intuito de venda de um desses imóveis ou de locação desses imóveis, ou os 3, eu vou diversificar, né? Eu falo, bom, então esse que você não tem interesse de venda, a gente mantém aqui nessa holding pura para não pagar o ITBI, né?
ter essa economia fiscal. Esse que você tem interesse de venda, e para a gente não incidir no ganho de capital, que eu mencionei antes, né, e ter um benefício fiscal na venda como receita operacional, a gente paga o ITBI, que seria mais vantajoso, e inclui nessa empresa com objeto imobiliário. Então vai diversificar Do que muito você do quer, que você quer, né? Que legal. Muitas vezes, no próprio planejamento sucessório patrimonial, se a pessoa quer adquirir um bem, ou se ele tem já um bem e vai vender, às vezes a gente cria empresas específicas só para operacionar aquela venda, só para concluir aquela operação, que é um negócio mais vantajoso para o cliente do que vender na pessoa física, né? Então, muita estratégia. Muito então. estratégico. Caraca. Que Às vezes as legal. pessoas. Geralmente quem acaba tendo essa não circulação de imóveis, mas uma frequência, né, de compra e venda ele pode aliar estratégia até para ter ganhos, né, para ter melhores resultados Com nessa certeza. operação dele, né? O ideal é que ele faça isso, porque muitas vezes acabam buscando um aconselhamento com outras pessoas que não têm a capacidade técnica específica, né, e se baseiam naquilo. Por exemplo, às vezes vão apenas numa contabilidade, e aí não tem conhecimento para isso, só faz o cálculo do imposto devido, que é correto, Sim. né? E acaba pagando uma alíquota muito alta, às vezes sem necessidade nenhuma, né? Por exemplo, imagina um produtor rural, né, que comprou uma propriedade nos anos 70, e ela tá ali, ela vem sendo cultivada pela família há muitos anos, ela veio valorizando todos esses anos, propriedade. Por exemplo, no interior de São Paulo, se você pegar um dado real, tem muitos produtores rurais, pessoa física, que Sim. tem imóveis dos anos 60, 70 Sim. e que nunca tiveram valor de venda atualizado. Imagina um cara... Eu tive temos no escritório um cliente recente dessa forma. O meu cliente mais antigo, gente, eu preciso contar isso. Ele tem 99 anos. Olha Mentira. só. Acabou de fazer 99 anos e tem uma propriedade rural. Lúcido. Lúcido, super lúcido. E fizemos o planejamento patrimonial sucessório dele, assim, né? Só que as reuniões todas presenciais no interior, eu fui, tudo bem. E ele que negocia, ele que E fala. ele que negocia, que fala tudo. E aí apareceu, tem essa propriedade rural, e apareceu uma pessoa interessada em comprar essa fazenda dele. E aí, eu já conhecia a família há muito tempo, todo mundo sabia que trabalhava com isso, me procuraram. Francisco, você poderia conversar com o meu avô aqui para ter esse entendimento e tal. E aí nós fomos fazer as contas específicas, se ele vendesse pela pessoa física, ele ia pagar um imposto de 400 e poucos mil. Em contraparte dele vender pela pessoa jurídica, de colocar, de aportar o bem na holding, né, ia ter pagamento de 134 mil. Então era uma diferença gigantesca que os herdeiros iam ser totalmente penalizados, né? E muitas das vezes o que acontece nos planejamentos, e eu sempre falo isso para meus clientes, é que enquanto está tudo bem em vida aqui, está tudo certo, né? Exato. Mas já vi muitos casos onde o pai, a mãe deixou um patrimônio específico, mas os filhos não têm condição de pagar o próprio ITCMD no inventário. E é muito real isso, e muito muito frequente. É muito comum. Muito comum. Tem famílias que fazem empréstimos bancários para conseguir pagar o ITCMD, para conseguir acessar aquele dinheiro que estava na aplicação financeira ou para ter Nesse acesso caso, àquele não dá bem. para pedir a liberação para vender o imóvel para Não, poder. quando tem um inventário, você consegue pedir um alvará para o juiz para você efetuar aquilo, mas você fica à mercê, né, do juiz. Quantos meses talvez demore, mesmo com período de urgência, para ser julgado, né? Sim. Às vezes você submete uma família a uma exposição aí, né, Sim. um problema financeiro sem necessidade que você poderia E quando ter tem o resolvido isso. planejamento, mesmo sem necessário o inventário. Não, depende. Já é direto. Depende, porque acontece no planejamento sucessório e patrimonial, você aporta os seus bens na pessoa jurídica e você cede cotas. Não fica mais a participação é por meio de cotas sociais ou ações, a depender do tipo societário, né? Tá. SA ou limitado. Então você cede, se, por exemplo, você tem 3 filhos e aí você quer ceder antecipadamente seu patrimônio para eles. Você, depois de aportar integralizar o capital social com seus bens, você cede para os seus filhos 33% para um 33% igual, por exemplo, participações iguais para cada um. E se você falecer no dia seguinte, aquelas cotas elas já não entram mais em inventário porque você já cedeu a titularidade delas para os seus herdeiros. Entendeu? Que vai entrar de inventário, se você tiver uma cota, essa cota entraria, né? Se você tiver dinheiro em banco, movimentações, mas essa participação da empresa, não, ela já foi transferida antecipadamente para os seus herdeiros. Super Então, facilita. super facilita e você não paga os 4% que podem chegar a 8%, que era o que o Braga estava falando em TCMD. Então é uma coisa que ela
agiliza, né? E outra, Aham. tem uma questão que é muito interessante sobre a construção das holdings, é que para as pessoas que têm um interesse de manutenção daquele negócio, ele garante uma perpetuidade, né? Porque quando você falece, aquele negócio encerra, né? Pessoa física. Quando ela está sobre um CNPJ, uma pessoa jurídica, aquela empresa ela pode continuar por prazo determinado. Você pode ceder aquelas cotas para todo mundo, ela continua. Então você consegue garantir uma perpetuidade do negócio. Que é o né? que você falou, não precisa ter vários imóveis, Não. não precisa ter de grande valor. Qualquer um pode Qualquer um fazer, pode. qualquer um tem a visão, essa visão mais estratégica pode fazer. Exato. Obviamente que existem cenários que às vezes o cliente chega para mim e fala, eu queria construir uma holding. Mas por quê? Por esse cenário específico, porque se eu for vender meu imóvel, eu queria saber se é mais vantajoso. Se for uma aquisição recente, eu tenho que fazer essa conta para verificar se é vantajoso ou não, o pagamento de outros tributos, do ITBI, etc., para pressionar. Já tive casos que para aquela caso específico não era vantajoso ele construir, era vantajoso se ele fosse continuar com o bem, né, e fosse transferir aquele patrimônio para os herdeiros, se fosse o intuito dele. sim. Mas nesse caso é muito transparente, a gente é bem claro e muito verdadeiro com nossos clientes, né? Esse caso aqui para você é super benéfico por isso, esse caso aqui não Não dá. recomendamos e tudo bem. Mas não é uma coisa que está vinculada só a patrimônio, né? Sim. Realmente é um benefício que todos podem ter, não só Que legal. grandes fortunas ou imóveis extremamente caros, né? Não, tenho certeza que tá pegando quem tá nos assistindo, tá sendo surpresa, porque eu mesma não... Porque a holding, ela traz essa, não só a questão da proteção, mas toda essa facilidade na sucessão, né? Que Exato. legal. Eu tinha então- essa visão de ter para grandes patrimônios, de ser para empresa, para quem. Eu tinha essa E visão. eu acho que é uma questão muito importante de se visualizar, porque às vezes as pessoas vinculam muito holding para uma questão de blindagem, que é esse termo que é muito utilizado ultimamente, né? Blindagem patrimonial. O que é a blindagem patrimonial? Na realidade é um conceito que ele foi criado, mas que ele não traz a realidade dos fatos, né? As pessoas vendem, muitas pessoas que não têm realmente a familiaridade do negócio, querem vender como se fosse uma proteção específica, mas na realidade a blindagem ela vai fazer o afastamento do risco da pessoa física para a pessoa jurídica, né? Quando você faz a transferência de bem. Mas para mim, a principal vantagem que eu vejo realmente da holding, da constituição de uma estrutura societária que vise uma sucessão, é esse estabelecimento das definições das regras que vão ser feitas com aquele patrimônio, né? O desenvolvimento de uma governança corporativa específica para aquele grupo familiar, né? Exato. Imagina famílias... Aí que eu vou pegar um exemplo de algo de valor específico, mas imagina esses grupos familiares onde pais constituíram patrimônios ao longo dos anos, né? E tem filhos que trabalham no negócio e tudo mais. Se o pai não faz essa organização societária prévia antes, primeiro que ele vai estar pagando uma alíquota e gastando em tributos muito mais do que ele poderia ter benefício econômico, mas ele vai deixar para o futuro um problema familiar Sim. que ele poderia resolver hoje, né? Sim. Então ele já sabe que aquele filho A tem uma atitude diferente com os irmãos. Ele já sabe que o filho B não gosta de trabalhar. Ele já sabe que o filho C vai querer ser o CEO das empresas. Então ele pode fazer essa divisão de forma desigual, não precisa ser igual. Pode. É constituído, é feito da forma que o doador quer instituir aquele planejamento, né? Da forma, obviamente tem critérios legais que devem ser respeitados, né? Tem a legítima, que ela nunca pode ser ultrapassada, que é 50% do bem que tem de obrigação de serem cedidos aos herdeiros, mas tem o restante de 50% se ele quiser ceder para outra pessoa ou para mais de um dos herdeiros ele pode. E depois disso não cabe reclamação judicial em relação a isso. Se for feito a legítima, se for respeitada a legítima, não, né? Os documentos são todos feitos contratualmente, certos, e muitas das vezes o que a gente recomenda muito é que, como é uma liberalidade, né? O sucessor ali está antecipando aquele patrimônio, o que a gente recomenda sempre é anuência, né? Então, porque se você vai ceder o teu patrimônio e você não precisa, é um benefício para quem está recebendo. Então, para que ele receba, ele tem que concordar com as regras que você impôs. E é isso. E aí
os herdeiros anuem aquela vontade, seja via um acordo de sócios ou um acordo de acionistas. Até porque ele fazendo isso em vida é ótimo para quem tá sendo resguardado, porque ele pode chegar ali e descobrir que eu tô com uma doença já terminal, acabo com o meu patrimônio todinho, eu não vou deixar para ninguém, Exatamente. né? Da mesma forma que se ele Ótimo. também não quiser dar publicidade para isso, existem inúmeras maneiras de a gente também garantir que a vontade dele prevaleça sem que os outros saibam até que essa vontade seja exposta. Que né? legal, Então, gente. nosso intuito realmente é assessorar da melhor forma possível que a vontade seja prevalecida, né? Que prevaleça. Sensacional. E numa M&A, um M&A, né, que aí a gente sai do propriamente pessoa física e Pra a gente vem pessoa aqui para jurídica. pessoa jurídica. Essa também é uma estrutura, quando ela acontece, ela também ela, além das estratégias, mas ela é muito trabalhosa, né? Ela é. Ela demanda muito o entendimento entre as partes, assim, o objeto comum entre o comprador e o vendedor, ou as pessoas que estão ali fazendo aquela fusão, né? Exato. Uma experiência numa M&A, você tem uma legal para contar pra gente? Tem várias para te contar, mas, por exemplo, vamos lembrar aqui de um caso interessante que eu trabalhei há alguns anos. E isso é muito comum, tá? Fui procurado por um cliente, uma empresa de design de móveis brasileiros, com bom faturamento, grandes clientes e tal, muito conhecido no mercado. E aí, quando o cliente chegou para conversar comigo, ele chegou e falou: olha, eu tenho mais 2 sócios. Eu tenho 33%, eles também têm 33%. Aí eu cheguei: tá bom, me envie os documentos societários e tudo mais. Quando chegou os documentos societários, ele era titular de 100% das cotas. Aí eu falei: mas você falou que são 33. Ah, não, mas 33 é de boca. Eu tenho a titularidade de 100%. E eu tô com dificuldade para fazer o valuation da empresa, né? Eu queria que você me auxiliasse para fazer essa transição, para eu fazer a venda da minha participação para eles. Agora, imagina, como que uma empresa que foi vendida por um valor específico, a participação dele, um valor considerável, mais de milhões de reais, que ele tinha 100% da titularidade, ou seja, se ele fosse uma pessoa picareta, desonesta, ele teria colocado um valuation completamente diferente, porque as outras pessoas não tinham outra opção, além de brigar com eles para tentar quebrar aquele contrato, né? Anular aquele contrato, falando que na realidade não era de um sócio só, e na realidade 3. Então, e o mais engraçado é que esse cliente, como ele trabalhava sempre com design, estava no processo criativo, ele é um cara que não está acostumado com questões negociais específicas, né? Então ele assinava os documentos, conferia o faturamento muito mal conferido e o negócio dele era fazer criação. E ele quis sair de lá, e aí então eu tive que assessorar ele primeiro, fazer essa migração para os sócios entrarem, decidir com os documentos, com os números que eles nos informaram, e fazer uma análise de documentos e do due diligence da empresa, quanto que seria o valuation daquela empresa, quanto que aquela empresa valeria hoje se ela fosse vendida 100%, depois para atribuir o percentual específico, e além as entrelinhas, né, de disputa entre eles, né, de poder específico, como não, e por isso que eu sempre falo, é super importante você procurar um advogado previamente para construir aquele negócio, né? Porque quando se trata de boca, tudo funciona, né? Na sociedade, maravilhoso, como um casamento, né? Então, as flores, tá tudo certo. Quando começa a dar os problemas, se a gente não tiver um bom contrato, se tiver questões prévias estabelecidas, você vai ter problema. E judicializar isso, a gente sabe que é um problema muito grande, né? Aí vira uma briga eterna. Porque além da demora, você corre o risco de quebrar um negócio, né? Você vai abrir informações confidenciais da tua empresa, você vai trazer disputa sobre números, sobre valores, sobre questões que você não quer dar publicidade, né? Sua empresa muitas vezes não vai nem continuar operando, né? Exatamente. Porque cada sócio vai ficar dividido, e aí a operação também já não existe mais e acabou a empresa, né? Exatamente. Quantas eu já ouvi disputa entre sócios desse jeito, né? Cada um queria uma coisa, no momento de vender também foi a briga, rachou-se a empresa, acabou a empresa. Todo mundo perde. E depois a hora que eles tentam retomar para ver, falam: não, mas eu topava por tanto, vai falar: mas agora já não existe mais empresa, você topava, agora não topa mais, porque então uma briga, e quando parte para o judiciário é sempre isso, né? Você acaba muito tendo prejudicial, né?
Porque Sim. cada dia da empresa parada, especificamente, é um prejuízo Representa financeiro muitas vezes grande. milhões, né? Exatamente, com certeza. Que legal. E nós temos um quadro, né, Paty? Um quadro novo que você já está aí se acostumando, o pessoal já deu feedback pra gente que gostou muito desse quadro, que é: que história é essa, doutor? Esse é um quadro novo aqui, é um momento novo que a gente tem, também justamente para contar uma história pra gente e um desafio marcante que você tenha vivido aí, um processo de reestruturação ou até mesmo de planejamento patrimonial. Também tem alguma outra história bacana relacionada a esse tema? Tenho sim, uma história. Inclusive, eu acho que é importante eu falar sobre esse tema, porque o que acontece? O advogado societário, todas as alterações contratuais que a gente tem que submeter à junta comercial, né? Então, é elaborado e aí a gente manda para a junta comercial, segue todo o normativo jurídico, né? O DREI, tudo isso, mas cada junta comercial de cada estado tem uma forma de interpretar e de agir nos registros societários, né? Então, por exemplo, tem clientes em vários estados do Brasil. E há um tempo atrás a gente teve um caso muito emblemático de uma operação que é muito comum aqui em São Paulo, mas que no estado do Mato Grosso, que era onde esse meu cliente era, não era comum. E eu tive uma dificuldade tremenda. A gente era uma empresa que eram 2 sócios e eles tinham alguns bens. Dentro desses bens, eles tinham uma fazenda, uma propriedade rural. E aí, no meio do caminho, um dos sócios resolveu vender a fazenda e o outro sócio não queria vender. Ficaram naquela negociação de compra a sua parte, não compra a sua parte, não deu certo. O que resolveram fazer? Vamos cindir a sociedade. Então a gente cinde, né? Você fica com metade da fazenda, eu fico com a metade da fazenda. Primeiro já foi um parto para fazer essa divisão. Nossa. Entre os dois, né? Do que quem ia ficar com benfeitoria, quem ia ficar com mais área, como que ia ser feito esse cálculo. Passado todo esses entraves, até decidir essas questões comerciais, veio para a parte realmente legal, né? E regulatória, como que nós iríamos fazer isso? Aqui em São Paulo é uma operação comum, né? Você entra com uma cisão de uma empresa na JuSesp, faz a divisão das cotas daquele percentual, cumprido os requisitos legais específicos, cinde a sociedade, faça uma nova e pronto, e segue. Um fica com metade da sociedade antiga e outro fica com a nova sociedade com remanescente, né, do que tinha. Meu amigo, a Jusemate na junta comercial do Mato Grosso, eu demorei 1 ano para conseguir fazer o registro dessa cisão, você acredita? Uau. Eu fui pessoalmente na sede da junta comercial em Cuiabá, conversar com o vogal específico que julgava, e nada fazia. E alterava alterações societárias múltiplas, tentando cumprir exigências que eles queriam, que eram infundadas, assim, com a gente ameaçando mandado de segurança, etc. Então, eu tive que fazer um convencimento específico que aquela operação era legal por causa disso, até conseguir a aprovação. A gente demorou 1 ano para Porque eles estavam conseguir. desconfiados da operação. Porque eles não concordavam, diziam que era uma operação muito complexa para eles, porque essa alteração contratual tinha vários anexos específicos que foram celebrados entre as partes, e eles não tinham conhecimento técnico para conseguir lidar com aquela operação, né? Então eu tive que ir lá com o vogal, mostrar para ele, explicar, desenhar, para ele conseguir entender a operação que eu estava fazendo e conseguir registrar. Agora, você imagina o desespero do cliente de 1 ano É isso que eu ia falar. porque imagina o comprador, né, que estava comprando essa metade dessa propriedade, ter que aguardar todo esse período para ele conseguir, depois disso, fazer a transferência de titularidade para ele, né? E aguardou. Aguardou. A vantagem é que não era um pagamento à vista, né? Era um pagamento parcelado, e a gente colocou no contrato de compra e venda várias condicionantes que tinham de cumprir até a conclusão daquela reorganização imobiliária para concretizar a venda. E a gente conseguiu, mas realmente às vezes a gente fica muito à mercê da análise das juntas comerciais de cada estado, né? Como cada estado
costuma trabalhar, né? Entende aquele protocolo. Aqui em São Paulo acaba sendo uma junta mais desenvolvida, né? E é mais fácil de tá mais familiarizada com determinadas operações. Sim. De estados mais longe, que não tem tanta familiaridade, às vezes Acaba. dificulta. E aí tem não só a questão técnica, mas a questão emocional, que é o que você falou do cliente, né? Exatamente. O advogado acaba sendo ali o E complicadíssimo, ficando né? os dois Porque lados, né? muitas- Vontade de brigar com o outro, tendo que Exato. apaziguar do outro lado. Exatamente. E assim, aquela saia justa, né? Porque você cumpre e aí dá uma exigência, você cumpre e dá uma exigência, você cumpre e dá uma exigência, parece até que o advogado que é incompetente, que não tá sabendo cumprindo corretamente os atos exatamente. ali, né? Não era. Muitas vezes a gente fica à mercê dessas situações e graças a Deus a gente conseguiu resolver e seguir em frente, né? E aí na sequência esse ato foi essa operação em si foi uma operação que marcou bastante porque depois disso a gente teve outro problema que foi um problema fiscal. Na hora de a gente fazer o registro dessa cisão no cartório, o cartório queria que a gente pagasse TBI sobre uma área e não alterou a titularidade, porque era do mesmo sócio, só passou para uma outra empresa. Então também a gente teve que fazer um super trabalho com o cartório, situação de dúvida e tal, para explicar que não, aquela era uma operação permitida, E vai um correta, não era desgaste, legal. né? Desgaste, tempo, dinheiro, né? É. Até a gente conseguir resolver, mas aí conseguimos, acho. Espero que esse caso tenha sido emblemático para a Junta do Mato Grosso, para que as próximas operações consigam ser Ter aprovadas. mais de agilidade. Aí com certeza dinheiro. virou case pra eles Com também. certeza virou case. Meu rosto com certeza foi bem falado lá. Acho que não gostaram de mim por um bom tempo. Mas estamos aí. Legal. E o Francisco? Como é o Francisco em casa, nos momentos livres? Tem um hobby? Tem algo que você gosta mais? Que é o seu, vamos colocar assim, o momento que você tira aquela pressão que foi a semana, com uma atividade ou um hobby? Conta pra gente um pouquinho essa. Olha, Essa geralmente eu peculiaridade. sou um cara bem tranquilo, assim. Eu tenho alguns hobbies, eu gosto bastante de praticar esportes, corro bastante. Gosto muito de música, toco violão, gosto bastante. Gosto bastante de cozinhar também. E eu tenho alguns outros interesses separados de direito, né? Eu gosto muito de arquitetura, por exemplo, gosto muito de culinária, música e cinema. Então são coisas que eu sempre estou antenado, as exposições que estão aqui em São Paulo eu sempre gosto de ir. Eu tenho uns amigos que gostam bastante de arte, a gente está sempre ligado nisso. E também, como eu gosto de cozinhar e gosto de fazer drinks, acaba sobrando para mim. Os meus amigos sempre aparecem em casa. Esse lance de fazer drinks e cozinhar alguma coisa eu acabo sempre sendo responsável. Os encontros de amigos, quando a gente viaja e tal. Supermercado e drinks, sempre eu faço bebida e sempre levo. Que legal. É E é um isso. prazer, né? Porque realmente você acaba Assim, relaxando, fazendo aquilo que gosta também. com né? certeza, interagindo, confraternizando, aproveitando aquele momento, né? Legal. Muito bom. Muito bom. É isso. Gente, foi sensacional, né? Muito bom. Muito bom. Legal. Antes de a gente concluir, só queria também agradecer ao Francisco, né, por estar aqui com a gente. Obrigado. E também Agradeço. agradecer aos nossos apoiadores, a Laf Casa. O pessoal pediu para o pessoal colocar aí o endereço no Instagram para vocês poderem conferir. É delicioso, é sensacional. A gente, aqui a cada intervalo, a cada momento das nossas gravações, a gente tem Laf Casa, a gente aproveita, é bom demais. Ao MCM Advogados e também a Lumen Consultoria. Bacana. E assim, se você, assim como eu, adorou ter uma aula sobre planejamento patrimonial e sucessório, vocês vão adorar esse capítulo. E continue nos seguindo aqui pro próximo, que também tá imperdível. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Até a Obrigado, próxima. pessoal.